Que bom que você está com a gente. Fique conosco até o final desta palavra. Deus quer usar a minha vida para levar uma mensagem ao seu coração. Ainda dá tempo de você compartilhar esse link para que mais pessoas possam receber esta palavra da fé. Desafio você a mandar pelo menos para 5 pessoas. Um parente que está longe, um amigo, um colega de escola ou de trabalho, alguém que está doente, alguém que você não vê há muito tempo. Olha, estou agora recebendo uma mensagem que vai alimentar o meu coração. Assista comigo também e depois a gente conversa sobre o que a gente vai ouvir. Eu vou falar com você sobre o tempo. Isso é tão importante, tá bem? Vamos juntos então nesta mensagem avulsa. Sem tempo a perder. O tempo é algo realmente muito precioso. Ninguém tem tempo a perder. Nem as crianças mais querem perder tempo. Os jovens, então, nem se fala. Os casais estão a todo vapor. Os empresários e os profissionais estão correndo. O pessoal da multimídia, da TI, da tecnologia da informação, meu Deus, o pessoal da comunicação nem se fala, eles vivem correndo o tempo inteiro. Antigamente os idosos andavam mais devagar, mas agora todos os idosos também estão conectados. Quantos estão aí comigo hoje no seu smartphone, na sua TV, Smart TV? Enfim, todos estamos realmente cuidando para não perder tempo. Porque a melhor definição de amor é tempo. E sabe qual o melhor tempo? O melhor tempo é agora, é o hoje. Por quê? O passado já foi. Não dá para morar no passado. Bem ou mal, ele já passou. E é o pior endereço para se viver, é no passado. Porque se ele foi muito bom, passou. Se ele foi muito ruim, graças a Deus, passou. Então, hoje, você tem que viver realmente consciente, administrando bem o seu tempo, para que em direção ao seu futuro, você não perca esse valoroso recurso que Deus te deu, que é democrático. O tempo é igual para todo mundo. Agora, como administramos o nosso tempo, isto tem a ver com sabedoria e discernimento. Como você está administrando o seu tempo? Hoje, tem muitas coisas que, de fato, vêm para roubar o nosso tempo. Eu quero introduzir esta mensagem, mas já quero pedir para você abrir a sua Bíblia impressa ou digital no livro Profeta Ageu. É um dos menores livros da Bíblia, dos profetas menores. Deixa a sua Bíblia aberta. Salomão, o rei de Israel, filho de Davi, um dos homens mais sábios que pisou no nosso mundo, ele diz: para tudo há uma ocasião e para um tempo para cada propósito debaixo do céu. Então, o tempo, ele é dado por Deus e o tempo, ele é dado para que, de fato, possamos realizar os propósitos de Deus. Não podemos escolher a quantidade de dias ou de anos que vamos ter, mas nós podemos escolher como vamos viver a cada dia. O salmista já orou: Senhor, ensina-me a contar ou a viver os meus dias de tal maneira que eu alcance coração sábio. Então a grande questão da vida não é quanto tempo eu vou viver, mas como eu vou empregar e investir o tempo que eu tiver aqui na terra. O mais importante não é a longevidade, é a sabedoria. Tem pessoas que vivem muito tempo, mas vivem muito tempo de maneira desperdiçando o seu precioso tempo. Já tem pessoas que vivem pouco tempo e realizam muito. Eu não sei se você sabe, mas Napoleão Bonaparte morreu com 51 anos de idade e foi o maior imperador, o maior general, maior imperador da França. Dom Pedro II viveu 35 anos. E foi rei de Portugal e rei do Brasil.
Muitas pessoas viveram pouco tempo, mas fizeram muito porque não perderam tempo. E tem pessoas que viveram muito tempo e não realizaram nada porque desperdiçaram o seu tempo. E o tempo que nós estamos vivendo na atualidade, ela tem muitos atrativos para sugar o nosso tempo e não gerar benefício. Por exemplo, TV aberta, streaming, filmes e séries, jogos eletrônicos. Não estou dizendo que nada disso é pecado em si. Eu assisto, mas se você não administrar bem o seu tempo, isso vai sugar o seu tempo. Por exemplo, as mídias sociais. Inclusive, os aplicativos informam quantas horas você gastou durante aquele dia no seu WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e assim por diante. Quanto tempo você passou plugado na sua internet. Se você não passou administrando bem o seu tempo, tirando o melhor e absorvendo conhecimento e trabalhando e gerando recursos, você está desperdiçando o seu tempo. Alan Sachs, ele diz, a morte é mais universal do que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Então, você precisa agir com sabedoria. Por quê? A cada 100 pessoas, 100 vão morrer. Ninguém vai ficar aqui. Agora, a maneira como que você morre, isto vai determinar como é que você vai viver. Não é a vida apenas sobre a sua extensão, mas também sobre a sua profundidade. Você tem sentido que perdeu tempo nesse ano de 2021? Que coisas aconteceram? Como que você lidou com tudo isso? Como que você está lidando ainda? Pense comigo para a gente avaliar um pouquinho sobre o tempo, porque ele às vezes é um pouco relativo. Para saber o valor de um ano, qual é o valor de um ano? A melhor coisa é perguntar para um aluno que perdeu aquele ano e vai ter que repetir o seu ano letivo no ano que vem. Qual é o valor de um mês? Pergunte a uma mulher que teve um filho prematuro antes de completar os 9 meses. Para saber o valor de uma semana, pergunte ao editor de um jornal semanal quanto custa uma semana. Para saber o valor de um dia, pergunte a uma diarista que trabalhou duro no final do dia para ganhar o valor da sua faxina. Quanto custa um dia? Para saber o valor de uma hora apenas, pergunte aos noivos que não vem o momento de chegar a hora do seu casamento. Pense no valor de um minuto. Pergunte para uma pessoa, um passageiro que acabou de perder o seu voo por um minuto. Para saber o valor de um segundo, pergunte a uma pessoa que tentou evitar um acidente de trânsito. Para saber o valor de um milésimo de segundo, pergunte a um atleta que ganhou uma medalha de prata nas Olimpíadas por quantos milésimos em detrimento ao que ganhou a de ouro, que ele vai te dar a resposta do valor de um milésimo de segundo. Então é relativo. Então, um ano, um mês, um dia, uma semana, uma hora, um minuto e um milésimo de segundo, para alguns é muita coisa, para outros não é nada. Depende de onde você encontra, mas tudo tem valor. E você não pode desperdiçar de maneira nenhuma o valor do seu tempo. Tempo é um bem dado por Deus. Tempo também é dinheiro, tempo também é energia, tempo também é saúde. Então, pense nesse assunto como algo sagrado. A vida é única, é breve, curta, temporária e passageira, e você não pode perder o seu tempo tão valioso e poderoso. Amém? Até porque nós somos o povo das boas novas. Mas se as boas notícias chegarem atrasadas, já não são tão boas assim. Porque boa notícia é boa mesmo se chegar na hora certa. O que adianta você ir evangelizar alguém que acabou de morrer? Não
adianta nada. Então, boa notícia só é boa notícia se chegar na hora certa. A sua vida só vai ser boa se você não desperdiçar o tempo da sua vida. Vamos então estar pensando hoje em 3 princípios que vamos ver baseados no livro do profeta Ageu. Talvez um livro esquecido por muitos, mas de uma riqueza espiritual e aplicabilidade fantástica para as nossas vidas. É um livro singular no Antigo Testamento. Está na categoria dos profetas menores, e só por uma questão didática, porque temos os profetas maiores e menores, mas o conteúdo é bem grande, no sentido de profundo e de grande qualidade. Esse livro, no Antigo Testamento, a sua data e autoria não são totalmente declaradas para muitos, mas não foram contestadas pelo estudioso, porque o próprio texto situa, tanto no tempo histórico quanto o autor. Então, embora que Ageu não venha dizendo literalmente no texto quando foi escrito e quem foi o autor, entende-se então pelas informações do texto que é do autor, o próprio profeta Ageu. Aconteceu no 2º reinado de Dario Estapes, aproximadamente no ano 522. Em apenas 4 meses, por isso um homem que soube também usar bem o seu tempo, ele despertou o povo de Judá da sua letargia espiritual e ele persuadiu o povo a completar o templo do Senhor em 12 de março de 515 a.C. Pouco sabemos sobre o profeta Ageu em si, do hebraico Hagai. Parece se relacionar com a palavra Hag, que significa festa ou festival. Um dos poucos idosos que havia visto no templo de Salomão sobrevivido ao exílio. Ageu 2:3 diz: quem de vocês viu o templo em seu primeiro esplendor? Comparado com ele, não é como nada o que vocês veem agora. De fato, o 2º templo era muito mais glorioso, assim foi profetizado. E há uma glória muito poderosa no 2º templo. É que o primeiro não recebeu Jesus, mas Jesus pisou no 2º templo. Então a palavra profética de que a glória do 2º templo seria a primeira, muito mais do que sobre a sua estrutura, e claro, ele era muito maior. Geralmente isso acontece com as construções. Você constrói algo, se acaba sendo derrubado ou destruído por algum motivo, o segundo ele vem ainda maior. Isso aconteceu com o templo, ainda mais depois que ele foi reformado por Herodes o Grande. Mas a maior glória dele não era a sua beleza, nem as questões das riquezas materiais, mas a glória porque o Filho de Deus, o Messias, pisou no 2º templo. O contexto histórico sobre o qual Ageu viveu se encaixa perfeitamente na história fornecida pelo livro de Esdras, após a homologação com a volta da Babilônia e o assentamento do povo de Deus novamente na Judéia. O povo de Israel entrou num ciclo de desânimo que durou 15 anos. Então, na verdade, Deus ele está à procura de servos obedientes para que o tempo se curve diante da sua glória revelada. Porque Ageu conseguiu em tão pouco tempo conquistar o que décadas não havia sido conquistado. Quem sabe você começou bem, mas acabou se desmotivando. Talvez agora, nesse final de ano, ouvindo sobre rumores de uma nova cepa do Covid-19 na África, que está, através da Europa, se espalhando pelo mundo, o medo também de se espalhar aqui pelo Brasil, e a gente ter um retrocesso. Ansiedade não constrói nada e nem amplia o nosso tempo. Muito pelo contrário, rouba a nossa energia. Apesar de um grande início com a construção do altar e o lançamento dos novos alicerces do templo, a aquisição conjunta dos oficiais samaritanos e persas provocaram uma interrupção do trabalho do templo por causa
de 2 motivos. Aparente falta de familiaridade com o templo por parte da geração que nasceu na Babilônia, afinal foram 70 anos, e a tendência humana de colocar conforto material adiante do compromisso espiritual. O povo estava gastando aquilo que deveria ofertar para o avanço da obra. Quantas vezes você teve um início muito bom e ficou pelo caminho também como o povo de Israel nos dias de Ageu? E Deus levanta um profeta que tem pressa para dizer: vamos, não temos tempo a perder. Não é só na pós-modernidade do século XXI que temos pressa de realizar o ministério de Jesus Cristo através da igreja, porque temos pressa para trazer Jesus de volta à terra na nossa geração. Mas essa é uma preocupação antiga de todos que se comprometem com Cristo na obra do Senhor. Então, o desânimo que se instalou naqueles 15 anos foi pela oposição de persas e samaritanos, negligência espiritual, a perda da disciplina de hábitos espirituais e pobreza material. O povo enriquecendo, mas a casa do Senhor empobrecendo. Então, será que isso também não está acontecendo nos dias de hoje, na sua realidade, aí na sua cidade, onde quer que você encontre-se? Você está desanimado porque você está em oposição ao que Deus está fazendo, porque você está negligenciando sua vida espiritual, não está orando tanto, não está jejuando, não está dizimando, não está lendo a Bíblia, não está lendo devocional, não está vindo à igreja mais. Essa celebração aqui, ela é uma celebração generosa do amor de Deus que a nossa igreja realiza para ir para os que não podem vir, porque você está doente, porque você tem alguma comorbidade, porque você está longe da igreja, onde não tem uma outra igreja da nossa família da fé, ou porque você está viajando, ou porque você está impedido por alguma impossibilidade temporal. Mas não pode ser por simples falta de compromisso com a sua família espiritual. Se você também está acompanhando, porque veio pela manhã no presencial, agora quer receber uma outra palavra sobre esse tema, isso é maravilhoso. Tudo importante. Nós queremos ser a sua família espiritual onde você estiver. E eu, como seu pastor, e essa equipe, toda a nossa equipe, o pastor Andrei como pastor do Campus Online, todos os voluntários que estamos aqui para levar essa mensagem a você, para que essa celebração chegue e toque o seu coração, abençoe a sua vida, abençoe a sua semana. Mas nunca porque você está acomodado espiritual. Se você está acomodado espiritual, se levante, porque com a acomodação você não investe no tempo, você desperdiça o seu tempo e você não tem tempo a perder, independente da idade que você tenha, dos recursos financeiros que você tenha. Amém? Então, esse é o segundo motivo, negligência espiritual. E o terceiro, pobreza material. O livro de Ageu é dividido em 4 mensagens. Ageu foi levantado por Deus para tirar o povo da procrastinação e levar à vitória. Então vamos pegar esses princípios atemporais, porque a Bíblia é sempre assim. Quando eu leio a Bíblia, eu tiro verdades atemporais e trago para os dias de hoje. Deus revelou para o então e o Espírito Santo me traz para o agora. Para que você não perca tempo aonde você está, com a realidade que você vive, cumpra todos os votos feitos a Deus. Para você não perder tempo, cumpra todos os votos feitos a Deus. Você fez algum voto a Deus? Voto de perdoar, voto de amar, voto de entregar seus dízimos e ofertas, voto de vir à igreja, voto de ler a Bíblia, voto de ler o devocional, voto de fazer algo social, de cumprir uma tarefa, enfim, você sabe, você tem uma caminhada com Deus. O Espírito Santo de Deus agora te traz à mente, nós estamos agora entrando no mês de dezembro, o último mês do ano de 2021, ano de avivamento. Você tem 33 dias para colocar em ordem todo e qualquer voto que fez a Deus. Ageu capítulo 1, 4 a 6, vamos ler. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento,
enquanto a minha casa continua destruída, diz o profeta em nome do Senhor. Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco, comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Então, a primeira mensagem de Ageu refere-se à noção de trazer o povo ao arrependimento em virtude da procrastinação na construção do templo ao Senhor. Então, ele traz uma palavra de exortação. Olha para cá, você pode prosperar, mas você não pode prosperar negligenciando o reino de Deus. Você não pode prosperar não sendo bom mordomo e fiel. Não adianta você estar morando numa casa muito boa se você não ama as pessoas. Você não é solidário com o pobre, com a viúva, com o estrangeiro. Você não faz nada pela ação social. Você não é dizimista e ofertante. Você está errado, está em pecado e está roubando a Deus e está sendo insensível. Então, entenda, cumpra todos os seus votos que você fez para com o Senhor. Não tenha na sua vida nada que foi tirado de Deus ou que não é fruto da graça e da misericórdia. A palavra do profeta foi dura. Ele andou pelas ruas de Jerusalém e, de repente, ele viu casas de fino acabamento. E 15 anos e o povo não tinha reconstruído ainda o templo do Senhor. Então, ele sabia que não havia tempo a perder. Isso é algo muito, muito importante. O mundo mudou, gente. Existe um documentário chamado Quanto Tempo o Tempo Tem? E nesse documentário, um cientista político no Rio de Janeiro, ele diz o seguinte: no passado, o paradigma era o seguinte, até a geração passada aí, era assim, você estudava, levava assim 25, 30 anos estudando. Aí depois você trabalhava no que você estudou, mais um período desse também, e depois você aposentava. Então você fazia a vida em 3 etapas, estudo, trabalho e aposentadoria e descanso. 25, 25 e ia se aposentar depois dos 70 anos. Esse era o paradigma, só que isso acabou. Sabe por quê? Esta geração não aguenta trabalhar tanto tempo na mesma empresa. E também a aposentadoria está acabando. Então, o que a nova geração está fazendo? Estuda, enquanto estuda, trabalha, e enquanto estuda e trabalha, descansa. Não é mais fases da vida, estudar, trabalhar e descansar. Agora é simultaneamente. Enquanto que eu estudo e vou estudar para sempre com esse mundo tecnológico, você vai estudar para sempre, porque tudo muda todo dia. Então você vai estudar para sempre, vai trabalhar para sempre, só que vai querer trabalhar em lugares diferentes, empresas diferentes, cidade diferente, ambiente diferente, realidade diferente, e vai querer descansar enquanto trabalha. Hoje, as pessoas já não querem ter 30 dias de férias. Quer tirar 10, 10, 10, 20, 30, alguma coisa assim, que dê para ele curtir um pouco mais. Por quê? Porque mudou também a visão sobre o tempo. Esse é o tempo que vivemos. Como que você está vivendo o seu tempo? O povo havia retornado para a região da Judéia depois de 70 anos de cativeiro que começou babilônico, e no período persa, o povo de Israel, através do rei Ciro, puderam regressar, e Esdras e Neemias conduziu o povo à reconstrução de Jerusalém. E entra aí o contexto que estamos falando aqui do profeta Ageu. Então, nessa intenção de reconstruir o templo que estava arruinado, mas ainda com procrastinação pelos motivos que aqui listei, a obra estava parada. Há quanto tempo você tem abandonado um projeto de Deus na sua vida?
O que aconteceu com os compromissos que você fez com Ele? E você que é vocacionado, por que está procrastinando? E você que Deus já falou para começar um ministério, começar uma igreja aí onde você está, por que você está procrastinando? Porque você está colocando outros interesses à frente. O povo de Israel perdeu o foco. Deus os tirou da Babilônia para cumprir uma missão, mas eles se acomodaram. Hoje, Deus te chama a recuperar o foco, a voltar para Ele. Não há conquista sem foco. Ageu 1:10, por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho e a terra debaixo de dar o seu fruto. Você colhe de acordo com o investimento que você faz. É o princípio da lei da semeadura, sempre é assim. Onde você tem investido os recursos? E saiba sempre, você vai colher na mesma proporção que você investir e também na mesma espécie. Prosperidade não é a quantia de recursos que você tem, mas a capacidade de satisfazer com o que recebeu. Está satisfeito com o que você tem. Os seus 5 pães e 2 peixes na mão do Senhor e na satisfação do seu coração, milagres vão se tornar. A aliança é a única ponte que te conecta à bênção. Então, tem uma aliança irrevogável com o Senhor. Quais os compromissos que você assumiu e não cumpriu? O ano está terminando. Deus leva a sério o que você falou. Deixa eu dizer uma coisa. Se você não leva Deus a sério, Deus leva você a sério. Então, cumpra o que você prometeu. Amém? Segundo, para que você não perca o foco, não perca tempo, mantenha o foco na gratidão do que o Pai já lhe entregou. O que você tem em suas mãos? Jesus sempre nos faz essa pergunta. Carlito, o que você tem nas suas mãos? Sabe por quê? Deus não vai me cobrar o que Ele não me deu. Ele vai me cobrar o que Ele me deu. O que eu sei, o que eu tenho, o que eu posso, o que está sob a minha responsabilidade espiritual. Isso é sobre mordomia. Deus não é responsável de me cobrar o que eu não tenho e que eu não sei. E isso faz me lembrar de Mark Twain, escritor de contos norte-americano, e ele diz, frasista célebre, eu não estou preocupado com o que você não sabe da Bíblia, mas sim com o que você sabe e não pratica. Não é? Então, o que você sabe, você é responsável. Ageu 2, 36, 3 e 6. Está escrito assim, quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado com ele, não é como nada o que vocês veem agora. Mas coragem, Zorobabel, declara o Senhor, coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jezodac, coragem, ao trabalho, ao povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com você. Jesus disse essa mesma palavra na grande comissão em Mateus 28. Ele não nos garante que vai ser fácil, nos garante a companhia, a presença. E essa é a palavra que o Espírito deu também ao povo para reconstruir e não perder tempo. Declara o Senhor dos Exércitos, essa é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. O meu Espírito estará com vocês. Não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. De fato, aconteceu. Quando Jesus na cruz, morreu na cruz, houve um terremoto e ele fez tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Aconteceu. Porque o profeta disse e ocorreu. Então, note bem, no Egito, Deus disse, estarei com vocês. No tempo dos patriarcas, disse a Israel na Judéia, estarei com vocês. Jesus diz, estarei sempre com vocês. Então, a garantia não é quanto você tem no bolso, mas quanto você tem na sua fé. E quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, este vai fazer as obras maiores que o Pai mandou fazer. Jesus fez grandes obras, mas se você crê nele, fará coisas ainda
maiores, porque o Pai me enviou, o Pai te enviou. Deus não faz acepção de pessoas, mas faz de atitude. E a nossa fé está dentro da atitude. Quanto mais eu creio, mais eu vou realizar coisas maiores. Então, a garantia é a presença, a garantia é a palavra. No Velho Testamento, no Novo Testamento e nos dias de hoje, o Senhor está contigo. Amém? Creia nisso, não perca tempo, corra sua corrida e busque o seu destino, em nome de Jesus. Então, a segunda mensagem de Deus a Ageu, a nação de Israel é encorajada a reconstruir o templo à luz da presença de Deus em seu meio e de suas promessas de uma glória futura do templo, e de fato assim aconteceu. Então a coragem é a expectativa vitoriosa sobre grandes batalhas provocadas pela presença de Deus. O povo de Israel estava trabalhando há quase 2 meses. Quando Ageu chegou, recebeu outra mensagem e entregou ao povo. O povo precisava ser encorajado, porque o templo pós-exílico não se comparava em tamanho e em beleza ao templo de Salomão, que era uma grande glória, mas que Nabucodonosor veio e destruiu antes de levar o povo por 70 anos de cativeiro. E por isso que depois a glória do segundo templo se tornou maior, porque o templo de Salomão era muito belo, mas aí foi destruído, e aí reconstruído, e depois, com Jesus, o templo de Herodes se tornou ainda mais grandioso do que o templo de Salomão. O povo precisava ser encorajado, porque o remanescente que havia regressado à terra era muito pobre. Pensa bem, depois de 70 anos trabalhando para os outros, eles têm que sair com muito pouca coisa, porque toda a construção ficou na Babilônia. Então o povo volta realmente nas ruínas. Como pôde isso acontecer? A nossa parte é confiar, e a parte de Deus é a fé. Então trabalhe como se tudo dependesse de você, mas tenha fé como se tudo dependesse de Deus, porque em nada põe a minha fé senão na graça de Jesus. O impossível é Ele que faz. De uma vez por todas, precisamos reconhecer que nossas limitações são muito grandes, e sem Deus nós não vamos realizar, e vamos enfrentar ansiedade, opressão e até depressão. Ageu, capítulo 2, verso 9, ele cheio de fé, então ele profetiza com autoridade, e isso que ele profetizou aconteceu. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Eles podiam pensar, mas como assim? A glória do templo de Salomão era imensa. Estava tudo registrado lá, eles não tinham foto, eles não tinham vídeo, mas tinha toda a descrição nos escritos dos pais e dos profetas. Estava lá, eles sabiam da grandeza. A tradição oral naquele tempo era muito forte, os pais contando aos filhos. Agora, como que esses que sobraram do cativeiro, da Pérsia, da Babilônia, que vieram para cá, que estão em ruínas, vão conseguir fazer uma casa ainda mais gloriosa do que a casa que Salomão fez para Deus? Ageu, então, encoraja o povo. A casa será ainda mais gloriosa. E nós sabemos que se tornou, porque Jesus ali pisou. Ageu foi instrumento do Senhor. Deus não estava parado. Deus não está te reconstruindo. Ele está ampliando. Amém? Diga comigo. Deus não está me reconstruindo, Deus está me ampliando, me alargando, aumentando espaços na minha vida. A restauração das suas ruínas será um pavimento para a manifestação ainda maior da glória de Deus. Você crê nisso e aplica a fé? Está ligado na terra, está ligado no céu, em nome de Jesus. Grandes sonhos, planos e propósitos na sua vida vão acontecer. Respeite esta palavra da fé, e da mesma maneira que Deus fez nos dias de Ageu, no século V a.C.,
que de ruínas se levantou um grande templo, uma grande casa ao Senhor, e uma nação cresceu e se espalhou por toda a terra, porque uma palavra foi liberada, porque o profeta declarou, e aquele que creu viveu. Também é a mesma palavra de hoje, porque o Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo, a palavra é a mesma, apenas o mensageiro mudou. Deus usou outros homens e mulheres no passado, hoje usa eu e usa outros para dizer a você: tenha fé em Deus, não perca tempo, sabedoria e administração do seu tempo. Quando você ouvir uma palavra liberada de Deus sobre a sua vida, creia, aplique fé, tome posse e vai viver esta palavra em fé, não perca tempo. Os incrédulos sempre estarão convosco, mas também sempre estarão convosco homens e mulheres de fé. É uma nova semana, vamos entrar num novo mês, que é o último mês do ano, que seja um grande mês na sua vida. Se você está vivo como eu, seu pulso está pulsando, seu coração está batendo, seus neurônios estão trabalhando, o seu corpo está em atividade física, amanhã é dia de trabalho, é uma nova semana, você é agraciado. Muitos morreram, 4,5 milhões de pessoas no mundo morreram de Covid, 615 mil no Brasil, mas você está vivo, então há propósito de Deus sobre a sua vida. Deus não faz nada por acaso, então não desperdice o seu tempo, os seus dons, os seus talentos. Creia na palavra do Senhor, pegue essa palavra da fé. O nosso Deus é o Deus que faz de ruínas um templo ainda maior. Este mesmo Deus, pelo seu Espírito, está vivo aqui hoje, no século 21, e Ele é o teu Deus, Ele é o teu Pai. Ele também se importa com a tua vida, se importa com a tua causa. Então não perca tempo. Abrace essa palavra da fé, creia e corra a sua corrida, entregue o seu sacrifício e faça valer a pena aquilo que Deus te entregou, amém? Corra para o seu destino em nome de Jesus, você é imparável com Ele. E vamos então à terceira e última grande lição da mensagem do profeta Ageu. Para que você não perca tempo no tempo presente, busque continuamente santidade e intimidade. Então disse Ageu, capítulo 2, 14, é o que acontece com esse povo e com esta nação, declara o Senhor. Tudo o que fazem, tudo o que me oferecem é impuro. Deus não quer sobras, restos ou iniquidade. Deus quer oferta de amor em espírito e em verdade. Qual é a terceira mensagem do profeta Ageu e que é para o nosso tempo também? A nação de Israel é exortada a reconstruir o templo como uma expressão de consagração, também de gratidão interior de que Deus trará aquelas bênçãos de que vinham sendo privados no tempo da apatia. Enquanto eles estavam em apatia espiritual, nada receberam, mas Deus disse: se vocês reconstruírem, o tempo da prosperidade, da abundância virá sobre a sua vida. No ostracismo não tem colheita, mas no trabalho, na dedicação, há colheita, porque Deus abençoa a mesa daquele que trabalha. Então essa é a terceira mensagem do profeta Ageu. A santidade de Judá não podia ser determinada por uma suposta santidade da casa de Deus. Era necessário obediência, fidelidade e foco. Não basta se conectar ou assistir uma celebração, participar de um grupo de pastoreio por Zoom. É necessário ter uma vida de adoração que agrade a Deus em intimidade e santidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não importa os pecados que você cometeu no passado. Se você está vivo e se arrepende agora, Deus perdoa e esquece. Toda vez que o diabo vier e lembrar você do seu passado, se você já pediu perdão para Jesus, já confessou, Ele já te perdoou. Então, toda vez que o diabo te lembrar do seu passado, lembre do futuro dele, porque o seu passado já foi perdoado e o seu futuro é a glória com Cristo. Amém? Então, não importa, esqueça e deixe as coisas para trás. Olhe o presente, vamos em direção ao futuro. Não há pecado que Jesus não perdoe e não há nada que você faça para Deus te amar mais. No momento em que você pede perdão, se quebranta e muda de vida, o grande Deus Pai
traz sobre você uma segunda chance. E esse é o tempo da segunda chance. Vamos consagrar ao Senhor. Você que está afastado, volte para a igreja. Você que está frio na fé, vamos se aquecer. Você que não está praticando as disciplinas espirituais, vamos praticar, porque Jesus está voltando e esse é o tempo da consagração. Vamos agora, a partir de agora, um novo tempo, uma nova página, se aquecer com Deus. Aviva, Senhor, a tua obra entre nós. Aviva a igreja da cidade, em cada cidade onde há um filho da nossa família espiritual, que o avivamento venha com força sobre nós, e esse avivamento, à medida em que o fogo espalha, enche o Brasil e enche toda a terra. Você é agente de milagres, você é agente de avivamento, e não é porque você não peca, é porque você é um pecador arrependido. Aleluia! Em nome de Jesus, creia nisso. Então, Deus, Ele não quer esforço, sacrifício impuro. Ele quer uma vida santificada diante dele. Não adianta ofertar e ir ao templo se o seu coração ainda está desobediente diante dele. O que valida a nossa obediência é a consagração ao nosso Deus. Então, entenda, meu irmão e minha irmã, não é quanto tempo que você é um cristão, não é uma questão de só vir ao templo, é uma questão do quanto você se derrama, entrega e sacrifica diante do Senhor. Amém? Eu sempre digo que intimidade gera santidade, santidade gera autoridade, e isso nos leva à conquista. Estar na igreja por religiosidade é estar no lugar certo, mas com as expectativas e motivações erradas. Então, meu irmão e minha irmã, é o tempo de uma reconstrução, de uma restauração. E você não pode perder o tempo. Ageu capítulo 2, 17 a 19, está escrito: eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, dia 24 do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Mas há uma promessa: de hoje em diante eu abençoarei vocês. À medida em que o povo entendeu que o tempo era de trabalho, que o povo era tempo de voltar e ofertar e reconstruir, Deus iria completar a obra e havia um recomeço. Eu creio que também Deus, na sua palavra profética, nos traz hoje a mesma lição sobre cinzas. Ele quer trazer vida nova, casa nova, restauração, para que essa promessa de abundância possa fazer valer na sua vida também. A videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tinha fruto. Por quê? Porque o povo estava no pecado, na desobediência. Mas no momento em que o povo voltou-se para o Senhor, se arrependeu e atendeu a mensagem do profeta, ele remiu o tempo e reconstruiu o templo e a cidade. A obediência em construir e a disposição em colocar Deus em primeiro lugar, como disse Jesus em Mateus 6,34, primeiro o reino e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tudo isso faz com que bênçãos incontáveis e imerecidas sejam sobre a sua vida. Isaías 1,19 diz que você comerá do melhor desta terra se você obedecer ao Senhor. A obediência antecede as bênçãos do céu. Prepare-se para um tempo de colheita e bênção. Amém? Você crê nisso? Recebe essa palavra da fé? De hoje em diante, receba. Mantenha o seu foco em Jesus e não na procrastinação, na perda de tempo, na desobediência. Ageu 2, 23 e 24. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. E naquele dia, declarou o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo, Zorobabel, filho de Sealtiel,
declara o Senhor. E farei de vocês um anel de selar, porque tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Então, esta é a quarta e última mensagem. A bênção futura e a primazia de Israel, por meio da descendência de Zorobabel, encorajaram líderes, homens de Deus, que nada possuíam financeiramente, mas com uma fé centrada em Deus, não perdendo tempo, fizeram uma obra extraordinária. O cronograma de Deus está em andamento. Ande no compasso dele e você não vai perder tempo. Já aconteceu. Ageu traz a mensagem escatológica que se cumpre em Jesus, mas nós podemos pegar essa palavra e também aplicar nos dias de hoje, na era da Igreja e do Novo Testamento. Ageu, em sua última mensagem, fala sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. A sua mensagem não é sobre a primeira vinda, mas a segunda vinda de Cristo. A que esperamos hoje. A primeira vinda, Jesus veio como um servo redentor humilhado. Marcos 10, 45 fala desse filho do homem que veio servir. E a segunda vinda do Rei Jesus exaltado e glorificado. Por isso, digno é o Cordeiro. Filipenses 2, 9 e 11. Por isso, Deus o exaltou a mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu e na terra. Amém? Então, que você confesse hoje que Jesus Cristo é o Senhor e não perca mais tempo, porque qualquer caminho sem Jesus é descaminho, mas qualquer caminho sacrificial com Jesus é destino de glória. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Eu creio que Jesus está voltando. Maranata, vem, Senhor Jesus.